Boa noite, telespectador do programa Passaporte 44. E com o apoio cultural da Anália Franco, trazemos para vocês hoje um assunto sobre a menopausa. E você, minha amiga dona de casa, você sabe o que é menopausa? Bom, para isso convidamos o Dr. Carlos Amadeu de Oliveira Vieira, médico ginecologista e diretor clínico da maternidade de Itapetininga, que irá falar sobre a menopausa. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Josiane. Bom, a minha primeira pergunta seria a respeito, o que é a menopausa? Olha, a menopausa, ela não é uma doença, Mas é um evento natural que ocorre em todas as mulheres e, assim, as mulheres devam encarar com a maior naturalidade, essa fase que elas terão que atravessar. E no sentido mais amplo, menopausa é aquela fase transicional, entre a fase reprodutiva, e não reprodutiva. E no sentido mais estrito, é o momento em que ocorre a última menstruação espontânea. Então, nesse período de transição, a paciente passa por uma redução cíclica dos hormônios produzidos pelos ovários. E essa redução desses hormônios que são produzidos pelos ovários levam a paciente a ter alguns efeitos. Porque hoje se fala tanto na menopausa, A mulher fica com problema, porque é isso, porque é aquilo. E realmente é um problema? Não tenha dúvida, porque acarreta os efeitos colaterais da menopausa, efeitos psíquicos e efeitos físicos, E com isso, então, a mulher leva a modificar seu hábito de vida, Doutor Carlos, a menopausa mexe muito assim com o sistema mental da mulher? Não tenha dúvida. Uma das queixas mais frequentes no nosso consultório é justamente a paciente começa a apresentar sintomas depressivos, irritabilidade. Esses, com relação à parte psíquica da paciente, pode ocorrer assim. Cai em depressão, mexe muito com o sistema nervoso também, não é? Não tenha dúvida. E quando que começa a menopausa, doutor Carlos? Olha, na maioria das mulheres, a menopausa, ela se inicia entre a idade de 45 anos a 55 anos de idade. Agora... Isso inicia entre 40... a média entre 45 a 55 anos de idade. Agora, a produção mesmo do hormônio por parte dos ovários, eles vão reduzindo a sua quantidade e modificando praticamente o ciclo menstrual da mulher, poderá ocorrer até 10 anos, de 5 a 10 anos antes da última menstruação espontânea da paciente. Agora, por que as mulheres reclamam muito? Porque elas, por exemplo, eu conheço muitas senhoras que reclamam muito dessa onda de calor, vai e vem o calor, uma hora dá calor, outra hora dá frio. Isso aí Isso é decorrente já dessa redução dos hormônios produzidos pelos ovários, Que a paciente tem uma produção de hormônios chamado estrogênio e progesterona por parte dos ovários. E com a redução desses hormônios, e consequentemente também pela diminuição da produção dos folículos, ela passa então a ter esses efeitos colaterais. Agora, esses efeitos com relação a ondas de calor, já pode se instalar praticamente não só com a ausência total da menstruação, ela pode já apresentar esses sintomas, já nos seus ciclos irregulares, certo? Nos ciclos irregulares, com a redução praticamente das menstruações. Mas, doutor Carlos, assim, fazendo o tratamento ou não fazendo o tratamento da menopausa, essa duração que a mulher passa por esse tempo, qual é a duração?
É indeterminado, porque, veja, depende de como ela é assistida, né? Dependendo se essa paciente é assistida ou não por uma orientação médica, tá certo? Ela só se beneficiará, praticamente, reduzindo esses sintomas, a partir do momento que ela, então, tiver um acompanhamento do seu médico. E, assim, os medicamentos adequados para um tratamento? Olha... Se fala muito em hormônio, o hormônio realmente é necessário nesse tratamento? Não traz problemas para a mulher fazer tratamento com hormônio? Como é que é isso, doutor? Eu acho imprescindível o paciente fazer o seu tratamento, tanto dessa fase de pré-menopausa como menopausa. Porque, veja, ela só vai se beneficiar praticamente com uma reposição hormonal. Porque, como eu disse no início, a paciente, ela sofre naturalmente uma redução na produção desses hormônios, né? Certo. A redução... É uma perca que ela tem. Ela perde naturalmente, né? Certo. Essa produção de hormônio por parte dos ovários, né? Uhum. E com essa perda da produção desses hormônios, aí então ela passará a apresentar esses efeitos colaterais. Então, o tratamento, para nós ginecologistas, nós, então, padronizamos um tratamento de substituição. Então, esse tratamento de substituição seria substituição hormonal. É o que, para nós, o efeito é bem melhor, né? E o resultado é satisfatório. E assim, existe, por exemplo, problemas assim no caso de aumento de peso, quando a mulher está passando, ou por exemplo, ou diminuir o peso, o aumento de peso, porque algumas mulheres também falam a respeito disso, que quando estão passando por esse ciclo, né, da menopausa, umas engordam, outras chegam a emagrecer. Isso ocorre mesmo ou já é um problema psíquico? Veja, Josiane, como disse a você, por esse distúrbio hormonal, né, então a paciente tem, com a redução desses hormônios, ou praticamente a ausência deles, da parte psíquica, como nós estávamos comentando, ela pode ter irritabilidade, né? A paciente apresenta distúrbios no sono, a paciente pode apresentar suores noturnos, que isso a perturbam muito durante a noite. Insônia, né? Também isso, né? A paciente pode apresentar ondas de calor, né? A paciente poderá apresentar um ressecamento vaginal, que isso leva a um desconforto durante a relação sexual. Ela poderá apresentar uma diminuição da mama, tá certo? Uma diminuição da mama pela falta dos hormônios, né? Ela poderá apresentar um aumento da frequência urinária e, às vezes, até fluxos espontâneos, tá certo? Essa paciente poderá apresentar também a perda da elasticidade, principalmente, né, da pele na face e no pescoço, tá certo? E também nós temos, como a falta desses hormônios, alterações, né, a nível de articulações e musculatura, né? Esse efeito colateral poderá trazer tardiamente para essa paciente, né, numa idade mais avançada, o chamado, uma redução praticamente da calcificação dos ossos, né? Isso ocorre também. Essa redução da calcificação dos ossos, né, leva a uma fragilidade praticamente, principalmente nos ossos do quadril. E aí que a gente depara às vezes com pessoas idosas, né, com fratura de ossos do quadril. E temos alterações também nas gorduras. Quanta coisa ocorre na menopausa! Na gordura, né, na gordura do sangue. E essas gorduras, com essas alterações, poderá levar a um endurecimento das artérias, né? E esse endurecimento das artérias, consequentemente, poderá levar, né, como complicação a uma hipertensão, até problemas cardíacos. Então, daí a importância, né, de um tratamento adequado,
nós em consultório fazemos, na maioria das vezes, a reposição hormonal, né? Essa reposição hormonal, feita pelo médico, ela poderá ser por via oral, injetável, né? Por cremes vaginais, e hoje usamos até a via transdérmica, já é um tratamento mais moderno, onde a medicação é aplicada através da pele. Então veja você que as opções... E isso já estão sendo feitos? Já estão sendo feitos, já temos tratamentos em consultórios, acredito que as pacientes já estão se beneficiando com esse tratamento. Eles usam a medicação, ela está embalada, né, num material plástico, né, muito fino, e aderido na pele, e a absorção é feita através da pele. Interessante. Né? E é um hormônio natural, onde esse hormônio, então, é absorvido e a paciente recebe as dosagens adequadas. E já tem obtido bons resultados com esse tratamento? Bons resultados. Então, veja você que o importante mesmo é a paciente, a partir do momento que ela tem esses distúrbios menstruais, a partir do momento que ela note que ela tem menstruações irregulares, ou ausência da menstruação, nessa faixa etária que já comentamos, é importante. E isso já seria o começo da menopausa, então, né? As falhas da menstruação e tal. Não tenha dúvida, nessa faixa etária que nós colocamos aqui. Viu, doutor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da descalcificação. Isso é um problema que, se não tratar, pode complicar muito, não é? Veja que a descalcificação, pela própria falta do cálcio, né? Pela própria falta de deposição do cálcio, então ocorre, né, esse tipo de fragilidade dos ossos, né? Então, nós até orientamos como preventivamente nas pacientes nessa fase de menopausa, que elas façam uma ingesta maior de cálcio. A ingesta maior de cálcio através do leite, certo, através de iogurtes, né, vegetais, e que são, então, os alimentos que colaborariam para evitar essa descalcificação. E essa descalcificação ocorre com todas ou não? Não, por exemplo, não. É justamente naquelas pacientes que não tiveram uma orientação adequada, na verdade. Elas têm, então, uma propensão a ter, não que elas deverão ter, uma propensão a ter. Ah, certo. Ok, doutor Carlos, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Aguardem. De volta e mais uma pergunta ao Dr. Carlos, né? Dr. Carlos, quais são as queixas mais frequentes no consultório? Olha, a minha experiência em consultório de ginecologia, frequentemente são as ondas de calor, que são os fogachos, né? Em que as pacientes são perturbadas, às vezes à noite, com essas ondas de calor, né? Temos os suores noturnos, né? Os suores noturnos que também incomodam. A paciente passa a ter, como disse a você, irritabilidade, né, com relação à parte psíquica da paciente, estresse, enfim. Mas o que mais elas se queixam em consultório são os fogachos, que são as ondas de calor. Esse é o sintoma mais frequente. E o senhor acha que a mulher passando nesse período, ela também perde um pouco a atração assim, sexual, a vontade de ter relação? O senhor acha que isso influi também ou não? Elas não se queixam a respeito disso? Veja, Josiane, fica muito difícil para nós analisarmos esse outro lado psíquico da paciente, porque a sintomatologia se restringe praticamente, ela elabora logicamente essas perguntas com relação à frigidez sexual.
mas nós procuramos geralmente explorar mais na entrevista da paciente esses sintomas ligados mais à parte física, né? Então, com relação à parte física, são esses sintomas que eu já coloquei para você aqui, né? Agora, quanto à redução da vontade de ter a relação sexual, né? O que poderia ocasionar é justamente pelo fator físico, pelo ressecamento da vagina, né? Que são um dos sinais que ocorrem, né? Certo. Em decorrente da redução hormonal da paciente. Com esse ressecamento vaginal, ela pode ter, então, desconforto na relação sexual. Então, que pode levar a paciente, às vezes... Porque deve ser tão difícil passar por essa fase da menopausa aí. Ela deve, então, às vezes, a se queixar, né? A queixa no consultório é essa, pelo desconforto da própria relação sexual. Tá certo? Certo. E, doutor Carlos, quais os resultados, né, esperados no tratamento da menopausa? Os resultados só beneficiam as pacientes, né? Porque com a reposição hormonal, que nós fazemos naturalmente, a partir do momento que ela faz o tratamento da menopausa, 2 a 3 semanas após, ela já percebe essa redução, essa queixa que na maioria das vezes são as ondas de calor, ela já percebe essa amenização, né? Esse alívio das ondas de calor, essa irritabilidade que a paciente tem. Isso logo no início já percebe? 2 a 3 semanas após o tratamento, ela já pode perceber essa diferença. Esse ressecamento vaginal pode ser corrigido com o tratamento, né, específico. Esse aumento da frequência urinária poderá reduzir, né, a melhoria da elasticidade da pele, né? Você sabe que a elasticidade está intimamente ligada ao colágeno, né? E o colágeno, então, participa dessa elasticidade. A partir do momento que ela faz esse uso, ela está preservando praticamente a sua estética. Isso o senhor falou que ocorre mais na região do pescoço? Da face do pescoço, né? Então, ela só vai se beneficiar. E quanto ao ajuste de tratamento, quanto àquilo que ela tem preocupação em ganho de peso com o uso do tratamento hormonal, logicamente, se ela faz visitas periódicas ao seu médico, né, tanto em consultórios particulares como na rede pública, que nós temos assim uma cobertura com relação a esse tratamento, ela estará sempre protegida, tá certo? A partir do momento em que se desajuste a quantidade de hormônio, o médico estará ali para orientar, tá certo? Doutor Carlos, tem uma pergunta que eu gostaria que o senhor falasse, porque eu tenho certeza que a minha amiga dona de casa gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. É a respeito do hormônio. A mulher tomando esse hormônio, ela não corre o risco, porque isso eu escuto há muito tempo, que diz que o hormônio cresce pelo. Isso acontece realmente ou não? É isso que eu acabei de dizer a você. Desde que ela faça uso do hormônio com orientação médica, ela não corre nenhum risco, não é verdade? O que as mulheres não devem fazer é recorrer a tratamentos sem orientação médica. Porque a partir desse momento em que ela passa a usar medicamentos que uma amiga já usou e se beneficiou, mas essa mesma medicação poderá não ser adequada para ela. Tá certo? O que é bom para um não é bom para outra, não né? Não tem dúvida. Então, através de uma avaliação de um ginecologista, ele então indicará um tratamento adequado. Certo. E quais as recomendações, né, que o senhor daria, que auxiliam no combate dos sintomas, né, da menopausa? Existem algumas medidas que auxiliam ao combate dos sintomas da menopausa ou fazem a prevenção das repercussões tardias, né? Seria aumentar a ingesta de água. Tá certo? Água? Água. Evitar tomar muito café. Já citei a dieta rica em cálcio, que seria o uso do leite, iogurtes, verduras, né? A paciente deve
procurar evitar o fumo, o cigarro, né? Ela também deva fazer exercícios, principalmente... Exercício é bom, doutor? Principalmente natação, que isso fortalecerá a sua parte articular, né? Óssea, a parte muscular da paciente, né? A paciente deve fazer dietas leves, ela faz dietas leves, mas com mais frequências, né? Com mais frequências. E ela procurar fazer também caminhadas, né? Procurar usar roupas leves, já que uma das grandes causas é os fogachos, né? Que são as ondas de calor. Ela procurar então roupas mais leves, que vai praticamente aliviar um pouco mais os sintomas, tá certo? E o que é mais importante? Ela deva procurar o seu médico pelo menos 1 a 2 vezes por ano. Isso é muito importante. É através dele que ela encontrará o seu tratamento adequado. Por exemplo, doutor Carlos, a mulher, quando ela está com essa onda de calor, certo? Então, ela está com pouca roupa, depois ela passa a ter frio, certo? Esse problema de tira, coloca a roupa, tira e põe, isso não faz mal também? Exatamente, é aí que leva a paciente a procurar o seu médico para aliviar esses sintomas, tá certo? Agora existe, Josiane, também... A natação já não teria problema também em relação, não por tem, exemplo, à água, como eu disse a você, a resfriar. natação é um exercício que fortaleceria, né, aquilo que nós dissemos anteriormente, né, pela própria tendência a uma descalcificação, né, pela falta desse hormônio, o hormônio estriol. Você veja que a natação, então, só estimularia, né, um fortalecimento articular, né, e muscular, tá certo? Então, a intenção da natação é um exercício para fortalecer justamente essa parte, tá certo? Certo. Bom, doutor Carlos, eu gostaria de convidá-lo, né, para o senhor retornar a esse programa. Vai ser um prazer, certo, para a gente falar. disposição. Muito obrigada. E você, minha amiga dona de casa, que você tem alguma dúvida a respeito à menopausa, né? O que é a menopausa? Então, você manda uma cartinha no nome do programa Passaporte 44 para a Rádio Difusora de Itapetininga. Então, você coloca ali o que você gostaria de saber, né? O doutor Carlos retornará ao programa para responder especialmente a sua pergunta, a sua dúvida. Ele vai tirar qualquer dúvida de você, tenho certeza, viu? E os problemas da menopausa vão melhorar bem mais a partir do momento que você souber o que é menopausa. Porque tem muitas mulheres, doutor, que nem sabem o que é. Acham que é um sintoma natural que está passando, certo? Às vezes está sofrendo e nem sabe do que é. Não tenha dúvida. Não é verdade? Isso ocorre, a falta de informação também é muito grande. Isso. E às vezes, só um detalhe que é importante frisar, nós falamos muito em hormônios, né? Existem também os tratamentos não hormonais, tá certo? Existem. Os tratamentos hormonais ficariam por conta de sintomas menores, né? Esses sintomas menores, vamos dizer assim, é aquilo que você citou do início, a irritabilidade da paciente. Então, há condutas em que se usa o tratamento com calmantes leves, né? Onde também amenizaria esse sintoma da paciente. Então, quando os sintomas são leves, o médico ginecologista também, ele tem essa linha de tratamento que às vezes não é necessário fazer uma reposição hormonal. Nem sempre, então, é necessário, então. Não é obrigatório. Certo. E no caso de uma paciente, por exemplo, fazer assim, medicamentos assim, caseiros também, o senhor já viu algum medicamento caseiro que tenha trazido resultado em relação a isso? Olha... Alguns sintomas assim, que tenha melhorado? Fica difícil, né? Existem pacientes que citam, às vezes, algumas coisas que nós não vemos assim um resultado positivo, porque não acompanhamos praticamente essa evolução de um tratamento, vamos dizer assim. Seria talvez aquele resultado na horinha só, mas não mas voltaria novamente. A gente não tem uma estatística que isso beneficiasse a paciente, tanto que ela volta muitas vezes, né? E por vezes usando vamos dizer assim, usando esses medicamentos, esse tipo de tratamento, né, caseiro, certo, mas que sempre ela cita que continuam os sintomas. Então, a orientação médica, através de tratamentos, ainda continuam prevalecendo.
tá certo? Porque a gente vê mais resultados positivos com isso. Doutor Carlos, outra pergunta que eu gostaria de fazer, que eu tenho certeza que a nossa amiga dona de casa também gostaria de fazer, nesse período que a mulher está passando, ela pode engravidar? Por exemplo, na faixa de 40, 45, ela começa nesse período da menopausa. Ela pode engravidar? Ela tem ovulação normalmente e tudo? Veja que eu citei para você no início, né? Que a paciente ela poderá iniciar a sua menopausa com ciclos irregulares, né? Com ciclos irregulares. Então, a partir do momento que ela tem ciclos irregulares, provavelmente essa paciente esteja ovulando, tá? Então, ela está tendo a menstruação, ela né? pode, às vezes, fazer ciclos, vamos dizer assim, de 60, 90, 120 dias, né? Então, essa é uma fase que ela poderá correr esse tipo de risco, tá certo? E os riscos são grandes, né? Pela idade também, né? Não é aconselhável, né? Mas pacientes já nessa faixa etária, onde elas estão fazendo a menopausa, não se aconselha uma gravidez, não é verdade? Porque já existe uma redução desses folículos, né? Por parte dos ovários, eles já são folículos em fase de envelhecimento, então se orienta que a paciente seria uma paciente já de alto risco, seria uma gestação de alto risco. Ok. Bom, então eu gostaria, né, como falar, de convidá-lo para o senhor retornar ao programa para falar sobre a menopausa, alguém que está interessado em fazer alguma pergunta, né, o Dr. Carlos, então mande uma carta ao programa, né, e a gente vai fazer um novo programa só para o Dr. Carlos Amadeu responder as perguntas. E eu gostaria de convidá-lo também para o senhor vir falar da maternidade. Um outro tema, fazer um convite ao senhor e ao que faz parte da diretoria, para a gente vir falar um pouco sobre maternidade. Pois não, eu fico à sua disposição e estaremos aqui numa outra oportunidade. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Bom fim de semana. Tchau, tchau.